série Guardiões da Saúde, ela vai colocar em linguagem simples e de fácil entendimento e com ilustrações para crianças e adolescentes e também adultos, o estudo de doenças transmitidas por vetores de veiculação hídrica baseadas na água, transmitidas de várias formas, pela falta de água, também por agrotóxicos e fertilizantes e por metais pesados. A série Guardiões da Saúde, ela tem o objetivo de envolver o leitor e também o estudante, lógico, no aprendizado das doenças: dengue, febre amarela, leishmaniose, a malária, elefantíase, que atingem bilhões de pessoas em todo o mundo. E para falarmos sobre esta série, a série Guardiões da Saúde, vamos conversar com a jornalista e escritora Dorinha Guiar. Dorinha, satisfação em tê-la mais uma vez aqui no Liberdade de Expressão na Rádio Milênio. Bom dia. Bom dia, Antônio, e bom dia, ouvintes do programa Liberdade de Expressão da Rádio Milênio. É um prazer novamente estar com vocês. Dorinha, quais as limitações e discriminações? Começar logo dessa forma, as limitações e discriminações que condenam milhões em todo o mundo à morte, principalmente à morte, por conta de doenças como febre amarela, dengue, malária, entre outras. Você fez uma pergunta bem objetiva e eu gostei dela. Como você é jornalista, aí eu me sinto mais à vontade. Fica à vontade mesmo. Olha, Antônio, dentre as doenças transmitidas por vetores que trazem, né, deformidades ou limitações, eu destacaria a leishmaniose, porque ela pode dar problemas, lesões, né, no rosto, assim, semelhantes à lepra. A elefantíase também, que faz com que a mama, o escroto, as pernas cresçam mais do que o normal, então dá uma tristeza muito grande. A oncocercose, que culmina em cegueira e que é muito presente no norte do Brasil. E essas doenças todas que eu estou falando, né, além de ter essas mazelas, elas também podem levar à morte. Agora, ainda eu gostaria de falar da febre amarela, da malária e da dengue, que levam à morte, né? Todas elas podem levar à morte. Inclusive a leishmaniose visceral é uma doença que já é uma endemia em vários estados do Brasil, e o Nordeste, por exemplo, é responsável por 50% dos casos aqui no nosso país. Então são doenças, todas elas, se você se proteger de uma forma só contra a dengue, por exemplo, você já está se protegendo contra todas essas doenças. Então, é importante frisar que, apesar de já termos praticamente 3 vacinas contra a dengue, elas não vão nos proteger de tudo. É necessário que cada um faça a sua parte e depois, coletivamente, todos nós façamos a parte como coletivos para nos proteger dessas doenças, que além de deixar muita tristeza, né, na família, na pessoa que sofre, ainda causam deformidades e limitações que podem ser para o resto da vida, porque algumas doenças não têm cura, elas ainda não existem nem medicamentos específicos para muitas dessas doenças. Então só nos resta prevenir. Quando você cita 50%, né, dos casos no Brasil estão no Nordeste, a gente, que já é um número muitíssimo alto, a gente fica até imaginando 50 que conseguiram identificar ainda, né? Porque
Quando existe 50, é porque a realidade é 65, 70%, né, Dorinha? Eu concordo com você, porque a leishmaniose é uma doença de difícil diagnóstico, é muito difícil diagnóstico. Eu tenho um primo que teve leishmaniose e ele pegou no Nordeste, quando ele foi fazer um concurso. Meu Deus do céu, foi fazer um concurso e pegou a doença? Sim, ele ficou num hotel e no hotel ele foi picado, ele viu que ele foi picado e algum tempo depois surgiram algumas feridas na perna dele e foi com muita dificuldade que ele foi diagnosticado com leishmaniose na pele, né? Porque nós temos 2 tipos de leishmaniose. A visceral, que é assim por dentro, e a da pele. Então, e o tratamento, como não existe um tratamento específico, é um tratamento muito, muito forte, que tem que ficar internado, porque altera até o ritmo do coração, é um tratamento, e também não existe uma garantia de cura, sabe? A pessoa pode melhorar aquelas feridas e tal, mas algum tempo depois as leishmanias que ficam escondidas dentro dos órgãos, dentro do nosso corpo, elas podem se manifestar de novo e podem caminhar para outros lugares, sabe? Então a leishmaniose é uma doença muito trágica e que a gente não dá atenção para ela, poucas pessoas falam dela, mas ela já é uma endemia em vários estados, inclusive aqui onde eu moro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, é considerado um local que dissemina a leishmaniose. Quando nós imaginamos, né, que o Brasil está superando muitos males, muitas doenças que éramos crianças quando tínhamos bastante, ouvíamos bastante falar, as autoridades há dezenas de anos atrás vinham tentando combater, a gente se depara com essas mesmas doenças continuando matando, que é bem pior, continuando matando justamente nesta época, né, neste tempo. Infelizmente, estamos aí diante de muitas doenças do passado que estão retornando ou nunca deixaram de existir, enfim, como a poliomielite, em alguns já existem registros, né, do retorno da poliomielite, entre outras e outras. Ficamos muito tristes, né? Nós brasileiros vemos gastos astronômicos na área da saúde, mas lamentavelmente ou culpa do mau emprego desse dinheiro nosso, ou culpa do povo que infelizmente em muitas das situações termina de alguma forma permitindo que essa doença invada suas casas, ou culpa de um lado, ou culpa do outro, ou culpa dos dois, mas lamentavelmente as doenças do passado retornaram matando. Dorinha, a série Guardiões da Saúde, você está retornando, qual a sua expectativa diante dessa série Guardiões da Saúde, colocando luz em pautas que têm o objetivo de proporcionar uma sociedade melhor, mais saudável? Eu gostaria que essa série estivesse nas mãos de cada criança na escola, por exemplo, e que pudesse levar para dentro de casa, porque assim a gente atingiria mais de 90% das pessoas. E se você me permite, Antônio, eu gostaria de reforçar o que você falou aí das doenças que estão voltando, sarampo, poliomielite, por exemplo, e gostaria de colocar um dado que é muito importante, porque nessa época em que há muita mudança de população, de locais, né, de países que estão sofrendo aí com discriminações, com perseguições, com guerras, alguns desses países não vacinam contra a poliomielite e o Brasil recebe essas pessoas e muitos outros países da Europa também recebem. Então o risco da poliomielite voltar é muito grande. Então eu gostaria de convocar todas as pessoas a levar as crianças para serem vacinadas, porque existe a vacina,
Esse trabalho já é desenvolvido há mais de 50 anos, no Brasil foi erradicada, mas o risco de voltar já é muito grande, muito grande. Eu nem sei se o Estado brasileiro já está fazendo um acompanhamento dos locais onde essas pessoas que vêm de fora estão morando, para ver se existe alguma possibilidade de existir já o vírus. Mas eu gostaria de reforçar que em muitas dessas doenças já existe a vacina, né? A febre amarela, né? A dengue já está chegando, a poliomielite, o sarampo, algumas hepatites já têm disponibilizado vacina gratuita e outras no particular. Então, quer dizer, o Estado, ele ficou muito relapso e as fake news disseminaram muitas mentiras a respeito de vacinas. Então, nós, como jornalistas de boa fé e responsáveis pela condução da sociedade, eu gostaria de reforçar, de pedir encarecidamente para vacinar as crianças. Não deixe de vacinar, não, porque essas doenças, além de causar morte, como você diz, elas trazem muitas consequências trágicas, né? Eu convivi com criança que teve poliomielite, então é uma coisa assim muito trágica para a pessoa deixar de vacinar as crianças. Eu gostaria então de que as pessoas compreendessem a importância da ciência com essa série, que eu traduzo com palavras muito simples, todo mundo vai compreender. Eu uso uma metodologia de memorização, então eu creio que as pessoas vão se conscientizar da importância pessoal e coletiva de investir na prevenção contra doenças. É isso que eu gostaria que acontecesse, Antônio. Você falando tudo isso, eu analisando aqui as chuvas, né? Chuvas aqui no Nordeste. Ontem choveu muito, choveu barbaridade lá em Recife. Vários voos foram deslocados para o aeroporto de Maceió, porque o aeroporto do Recife não tinha as mínimas condições de receber voo ontem por conta da chuva forte. E juntando a chuva, esse é um ponto, a chuva traz muitas situações anormais na área da saúde pública, não é? Muitas. A gente aqui no sertão encontramos a vacinação, tem aí a vacinação contra determinadas doenças, como por exemplo a pandemia, né? O reforço das vacinações. Muitas pessoas chegam nos locais de vacinação, Dorinha, não sei se acontece aí na sua terra, em Minas Gerais, acredito que não, mas aqui no sertão, quando a mãe vai levar a criança, ou o adulto vai num posto, nos pouquíssimos postos de saúde para vacinar tomar o reforço, a geladeira está quebrada, não tem vacina. Não, tem que ter mais de 10, porque a ampola, quando é quebrada, tem que dar destino rápido. Então, se só tiver 2, 3, 4, 9 pessoas ou 9 crianças, não dá para vacinar. Tem que ser de 10, porque quebrou a ampola, dá logo vazão naquela ampola. Por quê? Não tem geladeira. As vacinas, em 90% das prefeituras de Alagoas, são colocadas dentro de isopor que se leva bebida, né, gelo, aí fica transportando dentro do carro, na moto, nas costas, de posto para posto, de cidade para sítio, de cidade para povoado. Imagine as condições dessas vacinas. E a gente nós nos deparamos com essa situação aqui em Alagoas que registra 3 mil casos e 53 mortes por Covid nesse primeiro semestre do ano de 2023. Aonde é que nós vamos parar, Dorinha? Pois é, Antônio, nós precisamos mesmo investir em conscientização, porque será que essas pessoas que conduzem o gasto público têm essa consciência? Elas foram vacinadas? Será que não seria importante fazer uma mobilização e mostrar essa realidade dessas caixas de isopor indo de local a local, a falta que a presença do Estado faz
na vida das pessoas, quantas famílias estão chorando aí a morte por dengue, por H1N1 ou mesmo pela Covid. Então, quer dizer, se a gente não nos mobilizarmos contra a falta do Estado, ele pode ser que ele continue ausente, não é? Então, nós precisamos mesmo fazer uma campanha para mobilizar a população para exigir os seus direitos, porque isso está previsto na Constituição Federal. Nós precisamos nos mobilizar para exigir que o povo tenha o que está previsto na nossa Constituição. E dentre esses direitos está o direito à saúde. E uma obrigação dos pais, vacinar as crianças. Né? Vamos falar também da nossa obrigação. E a obrigação dos veículos de comunicação sérios. Conscientizar as pessoas da realidade, da necessidade de vacinar. Não só os adultos e idosos, mas também as crianças, né? Contra essas doenças que podem voltar. O sarampo já voltou, a poliomielite está aí já em vias de retornar ao nosso país. Nós não podemos deixar que isso aconteça, né, Antônio? E agora a chegada da febre maculosa. Chegada não, né? O retorno da febre maculosa já possivelmente foi a motivação, a causa da morte de algumas pessoas aqui no Brasil. O retorno também da febre maculosa, né, Dorinha? Pois é, aqui, pelos dados que eu vi, já são mais de 50 pessoas, né? E a febre maculosa, por exemplo, um dos cuidados que a gente toma contra essas doenças, leishmaniose, febre amarela, malária, que é usar o repelente, que é a base de caridina, que é o recomendado pela OMS, também espanta o carrapato estrela, sabe? Então, quer dizer, se a gente se prevenir contra essas doenças transmitidas pelos mosquitos, a gente se previne também contra a febre maculosa, que já matou 3, né? 2 em São Paulo e 1 aqui em Minas. E essa doença, ela é muito forte, sabe? Em poucos dias, né? Mata, assim, se não for diagnosticado com urgência e tratado, é uma doença que mata. Imagina um carrapatinho. É difícil. Então, a gente não pode deixar de se prevenir, de usar o repelente. Vai para algum lugar, use o repelente, use roupa clara, que dá para ver se tem o carrapato subindo. Se tem o carrapato, já vai para tirar esse carrapato de uma forma adequada, que tem um jeito certo de tirar, para a patinha não ficar lá dentro da pele. Então, sempre a gente precisa de educar para a saúde, para manter a saúde. E dentre esses cuidados, não só o cuidado com a casa, mas quando a gente vai para um local que nos coloca sob risco de doença, tomar os cuidados necessários, né? Você comentando isso, e a gente termina saindo do foco da entrevista, mas é muito triste esse relato seu, e mais triste ainda a gente dar de cara com a Câmara dos Deputados ontem à noite aprovando um projeto, não é lei ainda, mas deverá se tornando crime a discriminação de políticos. O político corrupto no Brasil, não pode mais chamar o político mais de corrupto. Mas ele roubou. Não pode dizer que o político roubou. O político foi preso pela polícia. Não, o político suspeito, ele foi levado pela polícia. É a nova lei, né, que está prestes aí. A gente vê tantas leis que deveriam ser mais sérias e mais duras, né? Aí vem a Câmara, os deputados aprovando um projeto como isso, que qualquer um de nós que xingar, que reclamar de um político, vai ficar 4 anos na cadeia e ainda tem que pagar a multa. Agora, não se olha o político que não tem, que não fiscaliza, os vereadores que não fiscalizam, que não cobram dos prefeitos a vacinação nos postos, né? Porque no Nordeste, Dorinha, você sabe muito bem disso, no Nordeste a saúde é a básica, né? A saúde é a básica, mas é vendida como alta complexidade.
né? São hospitais e mais hospitais que faltam o esparadrapo, falta o algodão, não tem médico, não tem estoque de sangue, hospitais com UTI que não fazem cirurgia, hospitais grandes que não têm hemodiálise, né? Hospitais que a pessoa procura e tem que andar, depois de procurar o hospital, aí é levada para mais de 400 quilômetros distante para ser realmente atendida, né? Então fica muito difícil a gente controlar determinadas doenças, enquanto que lá em Brasília, onde se fazem as leis, a preocupação é proibir o brasileiro de olhar atravessado ou de pensar mal de algum político. Pois é, Antônio, e aí eu vejo essa campanha do Centrão, que é composto principalmente pela bancada ruralista, que destrói o meio ambiente, contamina as nossas águas, contamina o ar, a terra, né, por venenos, e que eles mesmos lá em Brasília aprovaram N venenos que são proibidos no mundo inteiro e que a gente está comendo. Essa bancada ruralista, esse centrão da direita, tentando tirar do Ministério uma profissional técnica, a nossa ministra da Saúde, para colocar uma continuidade do governo anterior, que eu não gosto nem de falar o nome, sabe? Então, olha só como é importante a gente se mobilizar e a gente mostrar para toda a comunidade, toda a população brasileira, que nós estamos, sim, sendo responsáveis por essas alterações, se a gente não nos mobilizarmos, não gritar contra essa insistência, essa manutenção de coisas que só valorizam e prestigiam o bolso daqueles poucos empresários que são patrocinados, que patrocinam os políticos de Brasília e que, por sua vez, respondem indo contra toda a população brasileira. E vamos aprender a votar, né, gente? Pelo amor de Deus, quem votou em bancada ruralista é responsável por muita coisa que está acontecendo aqui nesse Brasil. Sinceramente, eu fico indignada. Eu não entendo como que um brasileiro pode votar nessa bancada ruralista. É uma coisa assim, você falou aí, que eu escrevi um livro, tem umas 180 páginas, que são doenças causadas por POPs, agrotóxicos e fertilizantes. Ô Antônio, isso é uma realidade tão assustadora, porque isso não é assim, não está nas suas mãos e nas minhas me proteger contra isso. A gente nem sabe, a gente está sendo envenenado. Da mesma forma que os índios foram lá com mercúrio, o Brasil inteiro está sendo envenenado por fertilizantes e agrotóxicos. O nosso país, a terra, o ar, a água, os rios, estão tudo contaminado. E quem está falando sobre isso, quem está lutando contra isso, são poucas entidades como a WWF ou poucas no mundo, né? Mas são entidades de outros países. Então, eu acho que é muito difícil, e aí a gente cai lá no início, que tudo isso é falta de quê? De uma educação básica que dê consciência para as crianças, que elas cresçam com consciência para saber que aquele voto que ela vai colocar lá na urna vai conduzir todas as atitudes, todas as leis que ele e os filhos, os netos, bisnetos, etc., vão ter que absorver, respeitar, né? Então, a gente acaba caindo lá na educação, que, infelizmente, no Brasil, ela deixa muito a desejar. Dorinha, qual a metodologia utilizada nesse momento por você na série Guardiões da Saúde? Eu criei uma metodologia, Antônio, que faz com que a criança ou o adulto, ou mesmo índios que não falam nossa língua, ou adultos que não sabem ler ou escrever. Então eu criei uma forma de falar com palavras, mas também com imagens, e vinculando as duas para quem
têm mais conhecimento, de falar todos os dados científicos, sem poupar nenhum, mas de uma forma que a pessoa compreenda. Então, e além de fazer esse impacto para que as pessoas guardem, eu repito algumas informações de forma diferente, para que, se a pessoa não entendeu daquela forma primeira, compreenda da segunda, ou se compreendeu da primeira, vai se reforçar na segunda, então ela vai memorizar. Então são 3 técnicas que eu repito em todos os livros, que são 25 livros nessa série, mas só lançados ainda os transmitidos por vetores. Eu utilizo dessa técnica e eu fico muito feliz porque a nossa revisora científica, que é doutora pela USP, mestre em vigilância em saúde, ela fez um concurso enquanto estava revisando minha coleção, essa série, e depois ela veio me agradecer, que ela acertou 3 questões num concurso, graças à revisão, porque ela relembrou e memorizou muita coisa que eu estava falando. Então, quer dizer, a metodologia funciona, sabe? E ela cativa, porque todos os livros, o menor livro tem 50 páginas, mas todos os livros são ilustrados de uma forma assim, página por página, informação por informação, tem gráficos, tem esquemas, sabe, de contaminação, tem cuidados reforçados, tem dados científicos. Então eu creio assim, eu creio que eu fiz um trabalho bom. Eu só gostaria que ele chegasse às mãos de toda a população brasileira, para que a gente não tivesse tanta notícia triste, que a gente pudesse ter mais notícias boas para dar do que ruim. Dorinha, satisfação em tê-la mais uma vez aqui no Liberdade de Expressão, aqui na Rádio Milênio. Você que é jornalista, é escritora, e agora você falando da WWF, e eu lembrando de uma oportunidade, eu trabalhava em outro órgão de comunicação, e na Semana do Meio Ambiente eu fui entrevistar um político, não vou citar o nome, nenhum cargo, a função, ele inclusive ainda é político, e quando eu fui perguntar a ele sobre a entidade, a ONG, a WWF, ele pergunta assim, não, mas a entrevista é sobre o meio ambiente, site, eu não entendo de nada não. Olha, Dorinha, tá difícil. Só você para me fazer rir com um assunto tão trágico. Olha, assim, muito obrigado, Dorinha, um grande abraço ao nosso Fernando Fraga. Fernando é um grande irmão que eu tenho, e através dele que nós nos comunicamos, eu aprendi a conhecer, admirar, respeitar e ainda mais elevar o nome da Dorinha Aguiar. Dorinha, mais uma vez, satisfação em tê-la aqui. Muito obrigada, eu agradeço a vocês dois e a todos os ouvintes da Rádio Milênio. Muito obrigada, Antônio, por essa oportunidade. Um beijo grande aí, tomem cuidado, meus alagoanos, por favor, cuidem de vocês. Estamos precisando, sim. Grande abraço, Dorinha, um beijo no coração.